Graça e paz, povo de Deus, sou o pastor Clarindo e eu venho através deste vídeo compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Eu tenho gastado tempo em estudo, eu tenho gastado recursos em estudo e o Senhor tem ministrado no meu coração muitas coisas a respeito da palavra dele e eu tenho aprendido um pouco. E eu quero te presentear com aquilo que Deus tem me dado. Vamos lá aprender? Mas antes de aprendermos, vai lá no meu canal, se inscreva lá e ative o sininho das notificações para que você possa receber a notificação do próximo vídeo como esse. Bora aprender? Bíblia aberta, lógico, o livro de Gênesis, capítulo 12, e nós vamos começar com o chamado de Deus para Abrão. E provavelmente o título do capítulo 12 na tua Bíblia está assim, ó, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Vamos ler? O versículo 1 fala do chamado. E leiamos o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É muito interessante, Deus chega e fala, Abrão, larga tudo, sai da casa do teu pai, da tua terra, dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai de um lugar conhecido, de um lugar confortável, para ir a um lugar desconhecido. Esta foi a chamada. Interessante que Deus não deu a localização. Isso é interessantíssimo. O versículo 2, Deus vai dizer sobre a recompensa para Abrão se ele obedecer o versículo 1. As recompensas, ou seja, as promessas, elas estão coligadas, elas estão condicionadas à obediência do chamado. E as promessas que Deus faz para Abraão, elas também recaem sobre a tua vida. E eu quero declarar, eu quero ler o versículo 2 e declarar que essas promessas, assim como veio sobre Abraão, também estão manifestando sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Ouça as promessas. Primeira promessa, far-te-ei uma grande nação. Fala do poder de Deus para a bênção da família e da multiplicação. Então que você possa receber hoje o poder de Deus, o poder da multiplicação na tua vida em nome de Jesus. Segunda promessa, abençoar-te-ei. Aí Provérbios vai dizer que a bênção de Deus enriquece, não empobrece, nem traz consigo peso e nem dores de um dia angustiante de trabalho. Então que essa bênção que enriquece esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. E a terceira bênção é a seguinte, engrandecerei o teu nome. Todo aquele que serve a Deus tem um nome engrandecido, se torna uma pessoa relevante. Que você seja, de fato, essa pessoa relevante. E muitos não tornam relevantes porque eles não creem na palavra, mas que você pode ser uma pessoa relevante sobre a face da terra, em nome de Jesus. E diz a quarta promessa, e tu serás uma bênção, ou seja, as pessoas serão abençoadas através da tua vida, que verdadeiramente todas as pessoas que chegar próximo a você sejam abençoadas. A quinta promessa, e abençoarei os que te abençoar. É garantido que toda pessoa que te abençoar será abençoada por Deus. E a sexta promessa, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus protegerá Abraão de uma forma incondicional. Deus te protegerá também de uma forma incondicional. Esta é a sexta promessa. Ou seja, todo aquele que se levantar contra a tua vida já arruma um problema com Deus. E a sétima promessa é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta promessa fala de Jesus Cristo. Pois bem, eu falei de 2 versículos com você, falei do chamado e falei das promessas. Tanto o chamado também é para a tua vida, quanto as promessas também é para a tua vida. Você tem o direito de desfrutar dessas promessas em nome de Jesus. Porém, agora vem um detalhe muito importante. O capítulo 12 não é o capítulo da chamada de Deus para Abraão. Está escrito aqui dessa forma, porém não é o chamado. O versículo 1 do capítulo 12, na verdade, Deus vem forçar Abraão a sair de um certo lugar. O capítulo 1 de versículo 12, Deus veio forçar Abraão, Deus veio fazer com que Abraão se movesse. Quando Deus vai chamar Abraão, Abraão ele é natural de Ur dos Caldeus, ou também chamado Mesopotâmia, que é a crescente fértil. Era o melhor lugar daquela época, era uma terra regada
que produzia muito, uma terra muito próspera. Olha a loucura disso aqui. Deus vai chamar Abraão de uma terra muito próspera, muito abundante. E se você conhece a Bíblia, se você ainda não conhece, leia o capítulo 12 todo, porque você vai observar no versículo 10 que quando Abraão chega no lugar que Deus tem para ele, é um deserto e tem fome. Deus vai chamar Abraão desse lugar para mandar ele para um deserto. E Abraão vai sair. Porém, quando Abraão sai, ele sai de uma forma errônea. O pai vem junto e toda a família vem junto. E eles vão chegar a um lugar chamado Harã, que por sinal também tem o nome de um dos irmãos de Abraão. E Harã é uma terra muito promissora naquela época. É a terra mais promissora da terra, na verdade, é a terra de Harã. É um mercado muito avastado, muito próspero. E o pai de Abraão é um fazedor de nichos, estatuetas, deuses falsos. Era assim que o pai de Abraão ganhava dinheiro. Ele era idólatra. E quando eles chegam nessa terra, eles viram a oportunidade de ganhar dinheiro e prosperar. Por isso pararam em Harã. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai ficar na terra da prosperidade. Assim como Deus chamou Abraão, tirando ele de Ur dos Caldeus para levar para a terra de Canaã. E observe que a terra de Canaã é a terra da promessa. O seu lugar é na terra da promessa. Você não vai ficar na terra das oportunidades. E eu gostaria de mostrar para você aonde Deus colocou o chamado de Abraão. Lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica, tá? A Bíblia não está em ordem cronológica. Você precisa ler, reler, orar para que o Espírito Santo possa te mostrar aonde vai se encaixando cada coisa, tá? Você precisa compreender isso. A Bíblia não foi montada em ordem cronológica. Somente através de estudos e da ação do Espírito Santo na mente do homem é que nós podemos compreender aonde está cada texto e aonde esses textos se encaixam para que a ordem cronológica seja formada. Mas eu vou te mostrar aonde Deus colocou o chamado de Abraão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. No martírio de Estevão, aonde a Bíblia vai relatar o martírio de Estevão, é que está o chamado de Deus para Abraão. Vamos ouvir a palavra? Versículo 1, assim está escrito. E disse o sumo sacerdote, porventura isto é assim? E versículo 2, Estevão vai falar. E ele diz, varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão. Ele está dizendo Abraão, mas quando Deus apareceu, era Abraão. Apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Observe, Abraão vai sair da terra da oportunidade somente depois que seu pai vai falecer. Ou seja, a morte do pai de Abraão, Deus foi quem encarregou que acontecesse. Por quê? Para fazer com que Abraão cumprisse a caminhada e chegasse no destino. Então eu já quero declarar sobre a tua vida, não que vai morrer ninguém, não é isso. Mas que Deus vai tirar do teu caminho tudo aquilo que se colocou como barreira, te impedindo de você viver o propósito. Também quero trazer clareza sobre uma outra situação sobre a tua vida, porque talvez você já se deparou que de repente pessoas começam a sair da tua vida. A nossa vida é assim, de repente pessoas saem sem explicação, acontecem rebuliços, acontecem questões, acontecem algumas situações e pessoas saem do nosso caminho e nós não compreendemos por quê. Foi Deus tirando, porque por mais que as pessoas são bênçãos, são pessoas que estavam impedindo você de chegar no lugar do propósito. E eu quero encerrar este vídeo para não ficar muito longo e no próximo vídeo eu quero continuar falando com você sobre o chamado de Deus para Abraão. Que você possa compreender e receber pelo poder de Deus esse chamado e viver esse chamado em nome de Jesus.